Peão passado é o peão que não tem mais nenhum peão inimigo para barrar o caminho até a coroação. Todo mundo sabe que ele é bom. O que o Silman ensina nesta parte do curso é outra coisa. Como saber, num relance, se o seu rei alcança o peão do adversário. Porque um passado lá na ponta do tabuleiro vale mais que um peão a mais. E o lance inocente, que congela a sua própria maioria e entrega a partida. Esta é a última aula da nossa série de finais. E ela fecha com a técnica de nome mais engraçado do livro. Se você chegou até aqui, esta série toda está numa playlist no canal. Deixa o like e se inscreve no Jogada de Mestre. Comece pela pergunta que você mais faz no final. O seu rei alcança aquele peão. O Silman abre a sessão reclamando do jeito que quase todo mundo responde isso, fazendo o velho vai e vem na cabeça. Ele vai ali, eu vou aqui, numa série interminável de lances. Existe atalho e chama-se o quadrado do peão. A receita é do livro, em 3 passos. Puxe uma diagonal do peão até a última fileira. Puxe uma fileira a partir do lado do peão até a coluna onde a diagonal terminou. E ligue as pontas. O peão está em A4, então a diagonal morre em E8. E o quadrado vai de A4 a E8. Agora é só olhar. Se o rei defensor consegue pisar dentro desse quadrado, você para o peão. Se não consegue, o livro diz que o peão corre para o totidão. Rei E7, e o rei preto entrou. A5, o peão anda e o quadrado encolhe junto. Rei D7, dentro de novo A6. Rei C8, e acabou a corrida. O rei chega a tempo. Repare que o quadrado encolhe a cada passo do peão. É por isso que meio lance de atraso decide essas corridas. Agora o tipo de passado que decide final. O exterior, quer dizer, o que fica do lado de fora da briga principal. O livro dá 2 motivos para ele valer tanto. Primeiro, ele ameaça coroar longe do rei inimigo. Segundo, e mais importante, ele puxa o rei defensor para lá. E o lado onde estão os outros peões fica sem defensor. Na tela, o seu passado é o de D, e a briga de verdade é do outro lado. D5. Cheque. Rei D6, ele vem barrar. Rei D4, e agora o preto perdeu o controle de E5. O livro chama E5 de casa degrau. É por ela que você atravessa para cima dos 2 peões pretos, que ele chama de petiscos. Rei D7, rei E5, subindo o degrau. Rei E7. D6, cheque. O peão empurra mais uma vez. Rei F7. Rei D5. Rei F8. Rei E6. Rei E8. Rei F6 e o rei branco entrou. Daqui ele come os 2 peões pretos. O peão de D nunca precisou coroar. Ele foi à isca. Aqui o material está igual. 3 peões de cada lado. E o livro diz que mesmo assim está ganho por 2 motivos. 1. O branco fabrica um passado exterior. 2. A maioria preta do outro lado está desvalorizada, porque um peão branco sozinho, o de G5, segura 2 pretos. C5, cheque, a ruptura que fabrica o passado. B toma C5. B toma C5, cheque, e o passado exterior nasceu. Rei E6. Rei C4, e este é o lance exato. O rei branco fica do lado do próprio peão para escoltar a corrida. O livro mostra que ir para o outro lado empata. F5, a tentativa preta de criar contra-jogo. G toma F6, captura de passagem. O peão preto tentou passar direto e foi pego. Rei toma F6. Rei B5, G5, C6. Rei A7. Rei B6. G4, a corrida preta. C7. Rei D7. Rei B7 e o peão coroa primeiro. Material igual o jogo inteiro. E quem tinha o passado exterior venceu. Esta é a técnica de nome mais engraçado do livro. E é o caso mais puro da ideia da aula. Você tem um peão a mais de um lado e do outro os peões estão congelados, travados um no outro, sem poder andar. B5. O seu peão avança e o rei preto tem que cuidar dele. Rei B7. Rei A5. Rei A7. B6. Cheque. Rei B7. Rei B5. Rei B8. Rei C6. E agora o momento da decisão. Rei C8. Rei D6. E é aqui que o Silman vira a chave. O rei branco abandona o próprio peão. Ele é a raposa e Z. Os peões pretos parados do outro lado são as galinhas. Cuidado com a pressa. Se em vez disso você empurrasse o peão e trouxesse o rei atrás dele, o preto ficava afogado e o ponto virava meio. O próprio livro marca essa armadilha. Rei B7. Rei A6. Rei toma B6. O preto recupera o peão. E chega tarde. Rei toma F6. E o livro comemora. Frango no cardápio. Rei C7. Rei toma G5, o segundo. Daqui o peão de F caminha sozinho para a dama. E fecho com o erro que esta aula inteira te ensina a não cometer. Você joga de brancas. O peão preto de B5 corre livre pela coluna dele, mas do outro lado você tem 2 peões contra 1, e é dali que sai o seu contrapeso. O empate está na mão. G4, e parece o avanço mais natural do mundo. G5, e acabou. Olhe os seus 2 peões. O de G travado pelo peão preto e o de H sem poder andar, porque G5 cobre H4. Um peão preto sozinho congelou os seus 2. O livro batiza isso de congelamento profundo, e a regra do quadro é curta.
Não deixe a sua maioria ser congelada por um número menor de peões inimigos. Rei B3. E agora você assiste ao que aprendeu no capítulo anterior, do outro lado do balcão. Rei D5. Rei E4. O rei preto atravessa. Rei toma B5. Você embolsa o peão, tarde demais. Rei F4. E é a raposa entrando no seu galinheiro. Rei C4. Rei G3. Rei D3. Rei toma H3. Primeira galinha. Rei E3. Rei toma G4. Segunda. Rei F2. Rei H3. Avançando o máximo enquanto o peão está seguro. Regra da aula passada. Rei G1, G4. Rei H1, G3. E o peão coroa. Tudo isso porque um lance de peão congelou a sua própria maioria. Antes de empurrar, pergunte se o avanço trava você mesmo. Guarde a aula em 4 frases. Para saber se o seu rei pega o peão, desenhe o quadrado e lembre que ele encolhe a cada passo do peão. Passado. Exterior vale mais que peão a mais, porque ele arrasta o rei inimigo para longe do que importa. Quando o rei defensor for embora, largue o seu peão sem dó e coma o outro lado. É a raposa no galinheiro. E antes de empurrar qualquer peão no seu flanco, pergunte se esse avanço congela a sua própria maioria. Foi um lance assim que decidiu o último exemplo, no lado errado. Tudo isto sai do Silman's Complete Endgame Course, partes 3 e 4. Esta foi a última aula da série de finais. A próxima muda de assunto. Deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários qual tema você quer primeiro.